ajudar a Cláudia hoje, né? Ajudar assim, né, na espiritualidade, né? Porque eu acredito que nós sempre estamos precisando, né, de auxílio nessa parte. E às vezes quando um pensamento, às vezes sai fora, o outro ajuda e a gente vai seguindo o caminho, porque sabemos que muitas vezes, né, para falar assim para a gente conversar com a espiritualidade, com Jesus nessas horas, não é fácil, gente. Não é fácil porque a gente tem que vencer, né, a timidez. Muitas vezes nós gostamos de falar palavras e muitas vezes as palavras não vêm. Mas eu acredito que todos nós, assim, sempre falamos com o coração, né? Para quem não me conhece, meu nome é Dirce, né? Estou tentando ser espírita. Para mim, eu falo a verdade, não é fácil, não é fácil modificar todos os meus pensamentos, todos os que eu vivi até meus anos atrás. Para mim, não é fácil, sabe? Muitas vezes, levar aquela palavra para casa, e não é fácil. Para mim, não é. Eu estou sempre tropeçando e muitas vezes na mesma pedra. Mas estamos aqui, né, no aprendizado da noite, né? E vamos começar a nossa palestra de hoje, sempre contando com a espiritualidade, né, aqui presente, que sabemos que ela sempre está. E vamos tirar o nosso pezinho do chão por alguns instantes e vamos relaxar, né? E vamos nos concentrar somente neste momento. Vamos esquecer, sabe, dos nossos problemas, de pessoas, e vamos nos concentrar aqui, porque a nossa conversa hoje é com um plano mais alto. Então, gente, vamos relaxar, vamos respirar assim profundamente, porque quando a gente respira profundamente, a gente traz de lá do fundo coisas boas e coisas ruins. Então, gente, vamos respirar sempre, né? E, e assim, né, vamos nos concentrar no aprendizado da noite e vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e que nos dê a proteção da noite. Vamos nos ligar com os nossos mentores individuais, este amigo e companheiro de todas as horas. E vamos até Jesus, nosso Mestre. Eu sempre me emociono quando eu falo essa frase. Vamos até Jesus, nosso Mestre, convidando a adentrar em nossa reunião, aonde estivermos, Senhor, iluminando com uma luz azul intensa, preenchendo todos os ambientes, forrando pisos, paredes, tetos, beneficiando a todos com harmonia e tranquilidade. E assim, Senhor, sereno, vamos à oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos sempre perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas liberta-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E assim, Pai, nessa sintonia de paz, nessa sintonia de amor, vamos receber com muito carinho a nossa irmã Cláudia para a palestra da noite, com o título Cristo, o Consolador. A palavra é tua, minha irmã, e boa palestra. Amém. Assim seja. Obrigada, Dirce, por esse momento, por essa oração. Mexeu meu coração de alegria. Muito obrigada. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje o tema da nossa palestra, como disse, falou, é o Cristo Consolador. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente começar o nosso trabalho. Primeiramente, também agradecer ao Alberto por esse convite. Há algum tempo atrás, Alberto me fez esse convite
E esse tema, o Cristo Consolador, e eu aceitei e fiquei, disse, meu Deus, porque sempre quando é para falar do Cristo é uma responsabilidade tão grande, mas estudar sobre esse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele encheu meu coração de alegria, porque é um capítulo que ele é repleto de orientações, assim como todo evangelho, mas assim, eu peguei um amor tão grande por esse capítulo, porque ele é cheio de promessas. E a gente vai tentar aqui esmiuçar um pouco, né? Passar um pouco para vocês, né? Dividir esse estudo, né? Que eu espero que seja bem produtivo, né? Para todos nós. Para quem não me conhece, né? Eu sou Cláudia Rodrigues. Eu atualmente eu sou de Feira de Santana, mas atualmente estou aqui em Portugal por um tempo, né? Eu apresentando para vocês aí, eu sou integrante do CAC Estudos Espíritas, que tem o estudo de mediunidade todo domingo às 20 horas, né? Pela plataforma do YouTube. Toda segunda-feira também tem um clube do livro. Atualmente nós estamos estudando a obra Voltei, né? E na terça-feira também tem um culto no Evangelho, hoje, né? Vai ter o culto do Evangelho no Lar, que é às 20 horas, pela plataforma Meet. Tem um grupo do WhatsApp também, né? Com mensagens diárias, com áudios sobre o livro dos Espíritos. E esse livro Voltei também a gente está estudando dia de domingo, às 23 horas, no caso para mim, mas no horário às 19 horas, né, Alberto? Acho que 19 horas. Fazendo os cálculos aí, para mim é 23 horas. E então é isso. Vou fazer essa apresentação. Para a gente falar do Consolador, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou fazer uma pequena introdução. Esse capítulo, ele tem muitos significados, como eu falei com vocês. Muitas promessas, mensagens consoladoras que nos convidam a vivenciar o amor e buscar o conhecimento. Eu sugiro para vocês, depois, que leiam atentamente, 1, 2, 3, 4 vezes, quanto que for necessário, e reflitam cada palavra, cada frase, e que após essas reflexões, seja para você, assim como foi para mim, um passo em direção à evolução do pensamento. A compreensão do Evangelho e a grandeza desse Espírito tão elevado que é Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, que disse aí, falou e ficou emocionada, porque a gente chega e emociona. Quando a gente passa a compreender, quando a gente passa a conhecer mais, a gente fica realmente emocionado, porque o coração da gente enche de alegria. E aí, a gente vai refletir um pouco, porque Alberto, quando a gente estava conversando, aí Alberto chegou para mim e fez assim, Cláudia, fala do Cristo humano, né? Fala de Jesus humano. Como é que a gente fala de Jesus humano? Eu disse, Jesus, a gente vê, Jesus tem várias denominações, né? Vários adjetivos que a gente vai falando dele. E aí, refletindo um pouco sobre Jesus, a gente, né, vai entendendo, né, e vai nos aproximando mais, vai criando intimidade com ele. Foi ele que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 11, 28, no versículo 28 e 30. Isso quer dizer o quê? Todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as perdas de entes queridos, elas encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Quando ele fala meu jugo, é uma orientação à observância da lei, dos seus ensinamentos e do seu exemplo, destacando
a sua mansuetude e a sua humildade. Nossas obrigações e responsabilidades, elas às vezes elas se tornam tão pesadas diante de tantas regras, de tanto materialismo, das exigências, da opressão, do que a sociedade nos cobra. E a gente sente aquele peso que chega com um fardo e a gente fica pensando nesse fardo de Jesus como aquela coisa, não é aquela coisa pesada, mas o peso é o nosso. O peso, o jugo de Jesus, ele é suave, o fardo é leve, o peso somos nós que carregamos. Né? E ele nos diz, vinde a mim, e aí tem essa promessa de dizer assim, ó, fica mais leve. Né? Jesus, quando ele diz que o seu fardo é leve, porque é uma experiência de amor e de liberdade, não é ausência de problema. Ele não diz para mim, Cláudia, você vai deixar de ter problema. Não é isso. A gente vai ter problema, mas a gente vai conseguir passar e superar e enfrentar o problema. Né? O seu fardo é um fardo de amor, um convite para amar e ser amado, é um convite para a verdadeira liberdade, para o descanso espiritual. Pense aí, os que pensam o contrário, que acham que tudo acaba com a morte, eles carregam um peso, é muito pesado, deve ser amargo. É você conviver com a falta de esperança no futuro, imaginando que tudo acaba com a morte. Então, os que acreditam na fé, né, que tem a fé no futuro e na justiça de Deus, é leve, nos ajuda a passar, né, a passar pela vida, a passar a enfrentar os desafios do dia a dia, com a gente com esse pensamento. E refletindo um pouco sobre o Cristo, ele é o iniciador da moral mais pura, mais sublime, né, que é a moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Ele é o iniciador de tudo isso, a gente já sabe. E o Jesus é um Jesus que já foi humano, né, já teve um corpo físico, mesmo com os valores espirituais, ele desceu, ele veio à terra, né, fez-se homem, né, e ele não veio para destruir a lei de Deus, ele veio para fazer cumpri-la. Nós temos um Jesus elevado, né? Nosso modelo e guia, o meu modelo e guia, né? Então, ele é nosso modelo e guia, o meu modelo e guia. Simão Pedro, que é um palestrante espírita, ele fala uma coisa que eu sempre, né, eu lembro que ele disse assim, modelo é o exemplo para ser copiado. Então, a gente tem que copiar o mestre. Guia é quem indica o caminho a ser seguido. Então, ele é a nossa bússola, ele é o nosso guia, ele é o nosso, né? É quem o caminho indica o caminho que a gente deve seguir. Nós temos um Jesus Consolador, que a gente vai falar dele. Nós temos um Jesus governador do orbe, né? Sua autoridade ele decorre da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Nós temos um irmão maior de todos nós, né? E Jesus, ele é a alavanca que Deus se utiliza para que a humanidade avance. Ele está sempre presente na nossa vida, ele está sempre presente em nós, né? Nós não temos consciência exata da dimensão espiritual do Cristo, sua missão e do que ele representa para a humanidade terrestre. A gente não tem, a gente imagina, mas a gente não tem noção, uma noção, mas a gente não sabe de tudo. A gente não tá, nem tudo a gente pode, a gente ainda, né, tem a capacidade de saber, e nem pode ainda, não, nem todos os esclarecimentos ainda, né, estão permitidos, vamos dizer assim, chegar até nós. Então, ele representa para a humanidade terrestre, né, o que ele representa para nós é de uma dimensão muito grande que a gente às vezes não tem, a gente ainda não tem noção. Mas é muito prudente e a medida de fé seguir as suas orientações e seus esclarecimentos e esclarecimento dos benfeitores espirituais. Nós devemos lembrar que Jesus ele é acessível, ele é próximo, ele pega na nossa mão, ele nos abraça, ele nos consola, ele é acessível. Nas narrativas de Chico Xavier, ele relata, né? A gente sabe que Chico perdeu a mãe muito cedo, com 5 anos de idade, e ele relata que o que
sustentou ele foi o Cristo. Ele acreditava, ele tinha certeza que o Cristo o sustentaria, passando por aqueles momentos. Olha a fé de Chico. Ele tinha a certeza, ele acreditava nisso, que o Cristo o sustentaria, com 5 anos de idade. Chico lembra de Jesus como um amigo poderoso e compassivo. Olha aí, mais outro, amigo poderoso, amigo compassivo, né? Aquele que tem compaixão, que tem piedade, né? E que ele acreditava que Jesus enviaria os recursos necessários para a resistência, né? Que é para ele passar pelas dificuldades. Olha o quanto que a fé do Chico ajudou ele a passar por aqueles momentos difíceis, né? Nas lembranças dele, de Chico, Jesus, ele sempre esteve presente como um protetor poderoso e bom. Olha só, protetor poderoso e bom. Não desaparecido, não longe, não na cruz inacessível, mas perto, sempre perto. Não indiferente aos nossos obstáculos, né? Os obstáculos humanos, e sim cada vez mais atuante e mais vivo. Nós podemos observar nas suas consolações que já vem de muito antes. A gente tem Jesus há muito tempo, né? Mesmo antes, né? Quando ele veio na Terra, ele já tinha as consolações, que a gente não tinha conhecimento, a gente só veio ter quando, né, já na Terra, quer dizer, mas os espíritos, né, a gente não tem a lembrança, vamos dizer, não temos a lembrança. E, então, como essas consolações vêm de muito tempo, a gente tem o exemplo das bem-aventuranças, as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, né, que está no Mateus, no capítulo 5 a 7. Essas promessas são consoladoras. As bem-aventuranças, se nós formos observar, são promessas consoladoras de Jesus, para quem quer seguir as leis divinas. Não basta seguir as leis, a gente precisa de ação, não precisa seguir essas bem-aventuranças, porque a gente precisa de ação, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de atitude, a gente precisa de esforço, porque seja na aflição, seja na fome de justiça, na fome e sede de justiça, que eu haja e eu serei consolada, que eu haja e eu serei saciada. Se eu for misericordiosa, se eu for limpa de coração, eu alcançarei a misericórdia e verei a Deus. Né? Então, mais promessas aí com relação ao Sermão do Monte, que ele nos remete a agir, né? A ação, não é, eu estou ali sofrendo, vou ficar ali sofrendo e Jesus vai me consolar. Não, eu preciso agir, eu preciso fazer um movimento. Eu não posso ficar estagnada, parada, esperando que Jesus resolva. Não, eu tenho que ter atitude, eu tenho que ter ação. Né? Então, é importante, eu quis trazer isso para vocês, para a gente fazer essa reflexão sobre o Cristo, porque se a gente fizer uma reflexão minuciosa, a gente vai criando mais intimidade, a gente vai descobrindo, vai entendendo mais, isso vai nos dando um consolo, uma intimidade, e o coração da gente vai enchendo muito de alegria, por isso que eu estou partilhando isso com vocês. Tá? Para a gente falar agora entrar no assunto do capítulo do item 6, a gente já falou isso que a gente está falando com relação ao jugo, está no capítulo 6 do Evangelho, mas para a gente adentrar mais no advento do Espírito de Verdade, a gente vai falar um pouco sobre esses conceitos que eu vou passar para vocês. Sobre os conceitos. Vamos lá. O Consolador Prometido. Está no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de Verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós.
Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito. Ok? A gente está vendo isso aí, é uma promessa que a gente está vendo, ok? Vamos lá. Kardec, ele quando escreveu o Livro dos Espíritos, né? Recebeu as orientações do mundo espiritual, dos médios, e ele foi estabelecer uma sequência. A sequência de Kardec, vamos ver. No capítulo 1, fala de espiritismo e ciência. No item 7, o espiritismo diz que não, porque o espiritismo diz que não vem para destruir a lei, e sim cumpri-la, desenvolver, completar, explicar em termos claros em termos claros o que está ao nosso alcance, né? Então, pois é obra do Cristo que eu preside. Então, isso aí são só para chamar assim, alguns pontos principais para vocês terem uma ideia do raciocínio que eu estou construindo. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Fala da realeza espiritual, né? Jesus, né? Dizendo que o reino dele não é deste mundo, né? Tem um mundo espiritual, né? E fala também, tem do ponto de vista de uma rainha, tem um relato de uma rainha que, dona de castelos, muito rica e tudo, ela chega no mundo espiritual, ela não leva nada. Não. O que ela construiu de bem material lá no mundo espiritual, ela não tem. No capítulo 3, fala, há muitas moradas na casa de meu pai, que fala desse universo grandioso que precisa de um Deus grandioso, uma inteligência suprema para reger tudo isso. Esse é o capítulo 3. Já no capítulo 4, ele vai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós precisamos de muitas vidas para nos aperfeiçoar. Então, o núcleo do capítulo 4 é falar sobre isso. E aí, vindo essa sequência, né? 1, 2, 3, 4, a sequência do capítulo 5, que seria algo em torno para explicar como, né, do início das moradas, que vem falando do reino de Deus. E aí ele vai falar do bem-aventurados os aflitos, antes do capítulo 6, né? Então, essa sequência talvez não fosse lógica. Por quê? Ele vai contando um roteiro, né, sequencial. E esse capítulo é diferente. Porque a partir daí, a doutrina já vai nos mostrando, dá um novo significado para a dor, para o sofrimento. Fala de justiça, fala da causa anterior e atual das aflições. E esse roteiro, ele nos prepara para a mensagem a seguir, que é a mensagem do Cristo Consolador, que está no capítulo 6. Antes da crucificação, na última ceia de Jesus com os apóstolos, Jesus promete enviar um outro Consolador prometido. Nesse capítulo, ele abre os olhos, os nossos olhos, assim como abriu os meus olhos. Ele fala de jugo leve, ele fala de consolação, ele fala do advento do Espírito de verdade, um convite ao amor e à prática da caridade. Ele me promete, Cláudia, se você seguir as leis divinas, você conseguirá superar os desafios da vida encarnada. Se eu fizer o meu dever de casa, eu evoluirei e seguirei os passos do Cristo. Né? Então, essa é a base do capítulo 6, que a gente vai esmiuçar, né? E para entender um pouco, que eu vou passar para vocês. Vamos voltar para isso. Então, o Consolador prometido, né? Jesus falou que se me amais, guardais meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, certo? E aí, o Cristo Consolador é uma expressão que representa a promessa de Jesus de enviar um Consolador, que traz ensinamento e consolo para os aflitos.
Essa promessa ela é central para a compreensão do papel do Espiritismo como um guia e fonte de consolo para a humanidade. É uma promessa central. Tudo, né, centraliza nesse envio, né, do Consolador prometido. Aí uma imagem para vocês, para a gente, né, que dá uma ideia de consolo. O Cristo Consolador, ele representa não apenas a figura de Jesus, mas também a doutrina espírita que se propõe a guiar a humanidade em direção à vida mais plena e consciente, oferecendo resposta para as questões existenciais e um caminho de esperança e de amor. O Espiritismo, portanto, ele é considerado o verdadeiro Consolador prometido, que traz luz e entendimento para os que buscam a verdade e paz interior. E aí, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, muitos espíritas já acreditam que o Espírito de verdade é o Cristo, assim como eu mesmo acredito também, porque principalmente nesse capítulo 6, as palavras ditas, frases ditas são indicativas enormes que é Jesus, né, que é o Espírito de verdade. Então, o Espírito de verdade é uma identidade espiritual elevada. Na codificação espírita feita por Kardec, o Espírito de verdade ele se apresenta como um mentor espiritual superior, que orienta os trabalhos e transmite os ensinamentos morais e filosóficos. Ele não revela sua identidade terrena. Naquela época, ele não revela Kardec, porque um diálogo que ele tem com Kardec, quando estava escrevendo, estava na codificação, apareceram algumas batidas que interrompiam a ele fazer o trabalho dele. E ele, na casa, ele não podia ter explicação, então quando ele foi para a reunião mediúnica, ele questionou quem seria, né? E disseram para ele que era um espírito familiar. E aí, um espírito disse, fala com ele porque ele está aqui. E aí o espírito de verdade se apresenta assim, porque Kardec pergunta quem era ele. Ele disse, para ti sou a verdade, porque Kardec só precisava saber aquilo. Então, a identidade não foi revelada. E assim foi tratado como espírito de verdade. Coloquei a imagem assim aí só para a gente figurar, né? Não é comprovatório, é no que eu acredito, né? Como também tem outros espíritas que acreditam que a gente pensando nessa imagem do espírito de verdade, do Cristo, né? Através da sua mediunidade, com os espíritos também, né? Com os espíritos de luz que ajudam nesse processo, né? Para a transmissão desses ensinamentos morais e filosóficos para, né? Tanto o mundo dos encarnados quanto dos desencarnados. E o espírito de verdade, ele é considerado uma das mais sublimes manifestações dentro da doutrina espírita, sendo visto como um mensageiro que traz ensinamentos fundamentais para a compreensão da moral evangélica e da espiritualidade. Segundo a doutrina, o advento desse espírito, ele ocorreu para restaurar as verdades eternas ensinadas por Jesus, que foram perdidas ao longo do tempo, devido às convenções humanas e interpretações distorcidas. Então, a moral evangélica que foi desde quando Jesus, antes, né, quando veio na Terra, que ele ensinou todas as verdades que são eternas, elas se perderam no tempo, por causa das nossas convenções humanas, nossas interpretações, né, nossas interpretações distorcidas. A gente não aceitou, não acreditou, né, não praticou, e vem Jesus de novo para dizer, olha, vamos aprender o dever de casa, vamos repetir a lição novamente, né? Vamos repetir o dever novamente. O papel do Espiritismo. O Espiritismo é visto como um cumprimento dessa promessa, pois busca esclarecer e ensinar os princípios que Jesus deixou.
Allan Kardec, ele enfatiza que o Consolador vem para abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos da humanidade, trazendo uma compreensão mais clara dos ensinamentos de Jesus, sem alegorias ou figuras, que a gente sabe que Jesus, naquela época, falou muito por parábolas. Muitas não eram compreendidas, né? Então, as palavras de Jesus, às vezes muitas vezes não teve alcance, né? Que hoje tem, porque nós estamos mais capacitados, nossos olhos estão mais abertos, né? Nossos ouvidos estão mais abertos para a palavra do Cristo. E aí, o Espiritismo, ele vem trazer consolação e esperança. Oferece consolo diante das dificuldades da vida. Explica que todos os sofrimentos têm uma causa e um propósito. A fé no futuro e a confiança na justiça de Deus, elas são fundamentais para enfrentar as adversidades. E agora a gente vai falar sobre advento. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu disse o que é advento? Advento do Espírito de verdade. E aí, pesquisando, advento, ele vem do latim adventus, que significa chegada ou vinda. É usada para marcar o início de algo importante. No contexto espírita, advento do Espírito de verdade representa a chegada de uma nova fase da revelação divina por meio da comunicação espiritual. É como se dissesse assim, a partir desse momento, uma nova luz se acende no caminho espiritual da humanidade. Olha que coisa linda. Deixa. O meu cursor está sumindo. O advento do Espírito de verdade, ele é um chamado à nossa reflexão e à nossa transformação espiritual, nos incentivando a educação moral e espiritual, a fim de nos aproximar de Deus e de seus ensinamentos. Esses ensinamentos, esses feixes de luz, eles continuam a ser relevantes para os praticantes do espiritismo e também para aqueles que buscam a compreensão mais profunda da vida e da espiritualidade. Então, ele nos convoca, me convida a mim, convida a você a refletir, a transformar espiritualmente, nos incentiva a nos educarmos moralmente e espiritualmente para a gente ficar mais próximo de Deus e de seus ensinamentos. E aí, a gente tem uma imagem aí de um feixe de luz, que a gente vai ficar com ela, que eu trouxe algumas palavras. Imagina esses feixes de luz com palavras de abnegação, amor, caridade, devotamento, empatia, humildade, igualdade, justiça, mansidão, oração, perdão, bondade, piedade, verdade. Várias virtudes, esses feixes de luz. Fiquem com essa imagem aí, a gente vai ficar com essa imagem porque a gente vai falar dela daqui a pouco. A gente falando sobre agora a gente já introduziu, falou do Consolador Prometido, falou do Espiritismo, falou de Jesus, falou do início do capítulo 6, e agora a gente vai falar sobre o advento do Espírito de verdade. O que é que eu pedi para vocês para se aprofundarem e lerem depois? Por quê? É um capítulo que ele é muito vasto, ele é grande, ele é de uma riqueza muito grande, palavras, frases, não daria tempo para a gente passar tudo aqui. Então, vou me ater a destrinchar o advento do Espírito de verdade, que é a luz que dissipa as trevas, para a nossa reflexão. Como foi dito, esse capítulo tem muito significado, muitas promessas, muitas instruções, muitas mensagens consoladoras que nos convidam para vivenciar o amor e buscar o conhecimento. Aí no item 5, ele começa com a lembrança da figura de Jesus, porque ele já vem dizendo, venham como outrora
aos transviados, filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Aí ele já está dizendo, a missão do Espírito de verdade é o quê? Dissipar as trevas. O Espírito de verdade, ele se apresenta não como uma simples entidade, mas como aquele que já esteve entre nós em corpo físico. Quem foi que esteve entre nós em corpo físico? O Cristo, né? Como veio em outrora. Agora falando por meio da mediunidade, um dos instrumentos da nova revelação. E a expressão dissipar as trevas, o que são as trevas? A ignorância, os preconceitos, o fanatismo, o materialismo, o orgulho, o egoísmo, a indiferença espiritual, né? Então, isso são trevas. E o que é a verdade? É a compreensão da lei divina. Então, ele vem trazer a verdade para nós para dissipar as trevas. A treva do orgulho, a treva do egoísmo, a treva do materialismo, os preconceitos, a ignorância, para se dissipar isso, né? Então, assim, o Espírito de verdade, ele reafirma a missão do Espiritismo. Ser farol na escuridão do mundo e trazer luz e entendimento para os que buscam a verdade e a paz interior. E o Espírito de verdade afirma ainda, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, ele tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande. Está no capítulo, está no item 5 ainda, tá, gente? A palavra, ela já foi dita antes por Jesus na Galileia, né? Então, olha como o fez antigamente a minha palavra. Então, ele está dizendo que já foi dita antes. E a palavra agora, ela é revelada pelos Espíritos, porque nós já estamos aptos a compreender. O Espiritismo, ele não se propõe a apagar a mensagem do Cristo, mas reafirmar, ratificar, reviver, limpando dos elementos humanos que deformaram ao longo dos séculos, por conveniências do homem, das igrejas, da sociedade. Então, essas foram, esses elementos, o Espiritismo, ele vai limpando, né? Clareando para a gente poder compreender melhor. E aí ele fala, quando ele fala da imutável verdade, né? Porque não muda, a verdade não muda, não é uma construção religiosa humana, mas é a expressão da lei divina. A doutrina espírita, ela por meio da revelação dos espíritos superiores, ela vem justamente lembrar disso. O Deus bom, o Deus justo, o Deus grande. Não é um Deus vingativo, punitivo, que brinca com seus filhos, mas é um Pai amoroso, que nos ama, que nos quer felizes. E assim ele nos educa pela reencarnação e pela lei de causa e efeito, conduzindo assim ao caminho da perfeição. Isso é um processo lento, mas é o destino de todos nós, porque um dia nós seremos perfeitos. Isso é compulsório, é obrigatório. Um dia a gente vai chegar lá. A passos lentos nós estamos, mas um dia nós chegaremos lá, né? E aí na sequência, o Espírito de verdade ele afirma: revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço, né? No seio da humanidade. Esse bem aí espalhado no seio da humanidade. Então, esses feixes de luz que vocês estão aí na tela, vocês estão vendo, né? Lembra esse que a gente comentou? Então, ele reuniu o que estava espalhado para entregar para a gente. Essa comparação do ceifeiro, ela é grandiosa. O ceifeiro, ele não cria semente, ele acolhe. Do mesmo modo, Cristo não inventa as virtudes. Ele as reconhece, valoriza e reúne em torno de sua doutrina, como um agricultor amoroso que colhe os frutos maduros de várias tradições espirituais e morais da humanidade. Jesus, então, ele reúne os princípios do bem que estavam dispersos nas religiões, nos códigos morais, nos corações puros de todas as épocas. Ele os reúne como um feixe de amor, proclamando: vinde a mim, todos vós que sofreis. É um convite à confiança, à renovação e à libertação interior.
É como se a gente pegasse, deixa eu ver aqui, eu tenho várias canetas aqui, hein? Como se fosse vários feixes. Amor, bondade, caridade, abnegação, devotamento. Ele reúne várias virtudes, entrega. Toma, Cláudia. Vai viver. Segue os ensinamentos do Cristo. Toma aqui tua ferramenta. É isso. Como se desse uma ideia de um feixe de luz a gente que ele entrega. Com pesar, o Espírito de verdade ele reconhece. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. Essa fala ainda está no item 5. Esse trecho, ele revela a escolha humana pelo desvio. A liberdade, que é o dom sagrado concedido pelo Criador, ela pode ser usada tanto para o progresso quanto para a estagnação moral. O caminho reto e largo não é aquele das facilidades humanas, mas o da clareza espiritual, da retidão do caráter e da observância das leis de Deus. Porém, os homens preferiram as ásperas sendas da impiedade, escolheu o caminho da impiedade. Uma expressão que remete à rebeldia consciente contra a moral divina. Trata-se de um alerta. O sofrimento humano é, em grande parte, fruto da desconexão voluntária com as leis eternas. Que a gente, Kardec já nos disse lá no livro, que eu não lembro se é o Livro dos Espíritos, mas quando ele faz a pergunta, é o Livro dos Espíritos, quando ele faz a pergunta, por que o homem é infeliz quando se desvia das leis de Deus. Então, a gente é infeliz. O sofrimento acontece quando a gente desvia das leis eternas. E ainda no item 5, o Espírito de Verdade diz: meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, vos socorrais mutuamente. Aqui, a doutrina espírita expressa a continuidade da vida e da solidariedade entre os mundos. Os espíritos encarnados e desencarnados estão vinculados pelo amor universal. O Cristo há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, Estabelecer entre os homens a solidariedade comum e de uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, porque a Terra já começa o seu processo de transformação. A missão dos espíritos ela é fraterna e pedagógica. O intercâmbio espiritual é um instrumento de Deus para o progresso mútuo, que é desde que orientado pela moral evangélica e conduzido com seriedade e com respeito. A frase, ainda no item 5, a frase: a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada. A morte para o espiritismo, ela não é o fim, mas passagem. Ressurreição, nesse contexto aí, ele não é o retorno do corpo físico, mas o retorno do espírito à vida plena, após o término da existência carnal. É o movimento contrário, Então, assim, quando a gente desencarna, que a gente retorna à vida plena. A vida terrena, ela é uma prova. E aqui a gente fala, que a gente está na escola, a gente está na prisão, a gente está no hospital, a gente está no educandário, Um campo de experiências em que se cultivam as virtudes e também aprendemos as lições. A cada retorno à carne, o espírito pode crescer, elevar-se, aprimorar-se. A gente sabe que o espírito ele não regride. Ele pode estagnar, mas ele não regride. Mas quando ele retorna à carne, ele tem a possibilidade, se ele quiser, de crescer, elevar-se e aprimorar-se. Então, a reencarnação ela é pedagogia divina em ação. E aí, o Espírito de Verdade, ele declara a compaixão. Mais ainda, no item 5, para vocês verem o tanto que eu já estou falando e o quanto é grandioso esse capítulo.
E ele fala assim: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam ao abismo do erro. É muito lindo. Essa frase, ela é cheia de amor e de compreensão. Longe de condenar, o espírito de verdade, ele se coloca como um pai misericordioso, compassivo diante das dores e dos erros humanos. Não há aqui punição. É com essa compaixão que ele estende mão socorredora aos infelizes transviados. Ele estende a mão para nós. Ele não se afasta dos que caem. Ao contrário, ele desce até eles, como o bom pastor que não abandona nenhuma ovelha. A gente tem relatos, né, que depois que Jesus desencarnou, passou os 3 dias para a ressurreição, ele desceu e foi ao encontro de Judas para socorrer, para estender a mão a Judas. Nossas fraquezas e misérias, que são as limitações humanas, o egoísmo, o orgulho, a ignorância espiritual, os desvios do caminho do bem, né? Isso são as nossas fraquezas e as nossas misérias. E assim como ele estendeu a mão para Judas, assim como ele estendeu a mão para Pedro ali naquelas águas turbulentas e trouxe Pedro à tona para respirar, ele estendeu a mão para Maria Madalena e tantos outros que ele estendeu. Ele estende a mão para mim, ele estende a mão para a Dice, ele estende a mão para o Alberto, estende a mão para você que não dá para me ver agora quem está na sala, mas ele estende a mão para você. Isso é muito lindo, gente, isso é muito consolador, porque ele estende a mão. E aí, qual a dificuldade para a gente pegar nessa mão estendida? Né? O Espírito de Verdade, ele nos aconselha. Ainda no item 5, tá? Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Aqui nós temos uma importante orientação doutrinária, o uso da razão, da análise e do bom senso. O espiritismo, ele não é crença cega, é fé esclarecida, raciocinada. Meditar sobre os ensinamentos, discernir entre o verdadeiro e o falso, buscar coerência entre o discurso e a prática, esse é o nosso dever, é o dever de cada espírita. A advertência contra as utopias se refere às ideias fantasiosas, místicas ou dogmáticas que desvirtuam o sentido prático do Evangelho. O Espiritismo, ele não se ocupa de discursos vazios ou teorias sem base moral. Ele visa a transformação do ser, o aperfeiçoamento do espírito. Nós temos muitos exemplos de mensagens, até livros que são escritos que, sem critério, mensagens de espíritos que podem ser me fugiu a palavra agora, essas mensagens psicografadas, mas que não tem critério. E às vezes, se a gente não passar pelo crivo da razão, a gente vai acreditar em uma mensagem que não é verdadeira. Então a gente precisa ter critério e saber avaliar, né, essas ideias fantasiosas, místicas, dogmáticas. Tem que passar pelo crivo da razão. Na frase mais conhecida desse trecho, no item 5, o Espírito de Verdade, ele resume toda a doutrina espírita. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento, que muito me tocou. Por quê? Além de amar, eu preciso me instruir, porque não basta só amar. Não basta só amar meu próximo. Não basta só amar o meu familiar. Não basta só amar o colega de trabalho, amar o político. Não é só isso. Eu preciso me instruir. Eu preciso buscar o conhecimento. E
eles não se separam. Eles têm que trabalhar conjugados, né? Então, amar é o princípio da vida espiritual. Instruir-se é o caminho para que o amor seja consciente, lúcido e eficaz. Não há verdadeira caridade sem compreensão, nem verdadeiro saber sem compaixão. Essa máxima fundamenta o espiritismo cristão, a união entre o sentimento e o conhecimento, entre o coração e a razão. Amar sem instruir-se pode levar à ingenuidade. Instruir sem amar conduz ao orgulho. E a perfeita harmonia está na conjugação de ambos, trabalhar os dois, amar e instruir. Gente, me fala do horário, por favor, porque eu estou no horário aqui para eu não fazer cálculo das 4 horas. Que horas são para vocês? No meu é 20 para as 9. Tá, ok, tá. Obrigada. E aí, vamos lá. Ainda no item 5, no cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Aí quem falou foi o espírito de verdade, tá? Então, o espiritismo, ele não é contrário ao cristianismo, mas seu restaurador. Ele veio para recuperar, para restabelecer. O Cristo histórico, ele foi obscurecido pelas instituições humanas, mas sua essência permanece imaculada. O que o Espiritismo denuncia não é a doutrina de Jesus, mas o uso deturpado, né, que se fez dela. Essa declaração do Espírito de verdade, ela nos convida à depuração das crenças, a distinguir o Cristo das cruzadas, o Jesus das fogueiras inquisitoriais, o Evangelho do poder político e financeiro, né? E voltar ao Cristo puro e simples é a missão do Espiritismo. Voltar ao Cristo puro e simples é a missão do Espiritismo. Vou repetir. A gente precisa voltar ao Cristo puro e simples. Naquele Cristo de ouro, não é nem no madeiro, na cruz ali de ouro, de aqueles palácios, nada disso. Puro e simples, o Cristo da manjedoura. E aí, ele ainda vai falar no item 5, olha a grandiosidade desse item 5. Eis que, do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. A comunicação com os espíritos é um dos pilares do espiritismo. Aqueles que julgavam-se mortos se apresentam vivos, lúcidos, dispostos a nos orientar e encorajar. Eles nos garantem, nada perece. A alma é imortal. A vida continua. O amor permanece. Olha que coisa linda. Essa certeza consola os nossos corações, que choram pelos entes queridos, anima os que temem a morte e responsabiliza os que pensam que a vida não tem consequências, porque tem consequências, né? Não termina com a morte. Então, o que eu faço vai ter consequências nesse mundo. Se não tiver nesse mundo, pode ter nesse mundo. Se não tiver nesse mundo, tem na vida futura, né? Então, a imortalidade, ela é um bálsamo e um chamado à retidão. E o Espírito, continuando, o Espírito de verdade, ele exclama: Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O mal, para o Espiritismo, não é uma entidade ou força eterna, mas a ausência de bem, fruto da ignorância e do egoísmo. Jesus, pela sua perfeição moral, ele mostrou como vencer o mal. Como é que a gente vence o mal? Amando, perdoando, servindo. E a gente sabe que fazer não é só deixar de fazer o mal, é a ausência do bem. A gente tem que praticar o bem, não é só não praticar o mal. A gente precisa praticar o bem. E a gente tem que amar, perdoar, servir, para a gente vencer esse mal. Nós somos convidados a trilhar o mesmo caminho, vencer a impiedade, a maldade, tudo que é contrário à lei de Deus, que é a negação do divino em nós e no próximo,
Ser espírita é ser combatente pacífico, construtor do bem, artífice da regeneração do planeta Terra, né? No item 6, a gente já agora concluir o item 5, né? A gente, quando vai para o item 6, ele diz assim, o Espírito de Verdade, venham instruir e consolar os pobres deserdados, elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Olha outra promessa aí. Que lindo. Chora. Ele está me dizendo, Cláudia, chora. Mas espera, porque o anjo consolador vai te enxugar tuas lágrimas. Mas não é para eu ficar parada esperando o anjo vir enxugar minhas lágrimas. Eu continuo agindo, eu continuo na minha ação, eu continuo no meu trabalho, eu continuo no meu esforço. Mas eu tenho uma promessa que ele vai vir enxugar minha lágrima. Né? Jesus, ele viveu uma dor profunda, não apenas física no Jardim das Oliveiras. Né? Foi uma dor espiritual naquele momento. Uma dor foi considerada sagrada porque foi vivida com amor, com obediência e entrega à vontade de Deus. Ele não fugiu do sofrimento, mas o abraçou como parte de sua missão de redenção. Foi um exemplo de fé e resignação. Essa dor, ela se torna modelo para os cristãos. Não como glorificação do sofrimento, mas como convite à confiança em Deus, mesmo nas horas mais difíceis. Significa essa dor como um caminho de transformação, quando vivida com fé. Né? Essa dor ela pode se tornar um meio de crescimento interior e união com o divino, que é quando Paulo, o apóstolo, dizia, quando eu mais me sinto fraco, né, eu fico forte porque eu busco a Deus, porque quando a gente está mais no sofrimento que a gente busca, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, a gente às vezes nem lembra, né? Às vezes nem lembra de agradecer por um momento de felicidade. Mas quando a gente está no sofrimento, a gente busca, né? A gente busca Jesus, a gente busca Deus, a gente busca o consolo, a gente busca o conforto. O Jardim das Oliveiras aí, ele simboliza que Deus não abandona os que sofrem, mesmo na solidão, há conforto e esperança. E aí, ainda no item 6, ele diz assim, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, os presos na vida. A lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daqueles que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis. Olha a outra promessa. Eu cativa, presa na vida, né? Bebendo da fonte do amor, né? Um dia eu vou ser livre e alegre e vou alcançar o seio daquele que me criou. Ele me criou fraca, mas um dia eu vou ser perfeita, né? Então, é uma promessa de que um dia eu chego lá, né? E aí o Espírito de Verdade ainda fala, e que quer modeleis vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices, né? Que é da vossa imortalidade, seu trabalhador, eu que sou operário da minha imortalidade. Quem modela a minha argila sou eu. Não é terceirizado, não. Sou eu que tenho que modelar a minha argila. Aí no item 7, o Espírito de Verdade, ele fala, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Não busquei a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Olha,
Aí ele diz assim, escutai, Cláudia, escutai o apelo ao teu coração, por não busqueis em outro lugar força e consolação, porque o mundo não pode me dar. O mundo não vai me dar. Deus dirige esse apelo supremo. Escutai o Espiritismo, né? E fala, Jesus é o médico dos médicos. Ele dá o remédio que cura. Por que é que eu vou buscar no mundo se o mundo não tem a capacidade de me dar? O mundo não vai suprir a minha necessidade. Então, eu tenho que escutar o Espiritismo. Eu tenho que praticar o Espiritismo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar para modelar a minha argila. E ainda nesse item 7, ele reforça o convite. Amai e orai. Sempre o amor é a orientação. Amai e orai. Porque a oração é que nos conecta com o divino. Não esqueçam, amai e orai. Aí, no item 8, o Espírito de Verdade nos diz que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso. Olha outra promessa aí. Nos dará repouso ao espírito e resignação. O coração então bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O espírito de verdade, ele está nos dizendo para a gente não esquecer essas duas palavras, devotamento e abnegação, né? Dedicação, renúncia, desprendimento, altruísmo, né? E nos orienta, sereis forte, né? Porque com essas palavras resumem, né, a caridade e a humildade que nos impõe. O sentimento de dever cumprido nos dará repouso. Se eu fiz o meu dever de casa, eu vou ter repouso. É uma promessa, né? Se eu tenho resignação, que eu vou aceitando o sofrimento, né? Mas não fico ali só parada, curtindo o sofrimento. Se eu tenho atitude, se eu vou modelando minha argila, né? Com abnegação, com devotamento, eu vou vencendo. O coração, ele bate melhor, quando ele fala bate melhor, a alma se asserena. Olha que coisa linda. E o corpo se forra, o corpo se reveste aos desfalecimentos, às perdas das forças. A gente fica forte, a gente cria crosta, né? E por isso, quando ele fala, ó, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Se o espírito ele é golpeado, eu fico fraca. Se eu estou forte, eu não sou golpeada. E é isso que se a gente segue os ensinamentos, o que o Espiritismo está propondo para nós, se a gente aproveita esses feixes de luz, a gente se fortalece. E o espírito ele pode até ter os golpes da vida, mas a gente vai superando, a gente vai modelando as nossas argilas, né? Então, gente, esse item é até o item 8. São 8 itens que o advento do Espírito de Verdade, que está no capítulo, que eu convido a vocês para em outro momento lerem. Meu capítulo 8 do meu evangelho, ele está todo riscado, muito, muito, muito riscado. Eu nunca risquei tanto um capítulo como um livro, como eu risquei esse capítulo. E esse aí, então, foram esses 8 itens que eu queria passar, que eu passar para vocês, para a gente fazer esmiuçar, que né, tem um programa miudinho, não deu para passar tudo, mas a gente foi tentando, né, passar para vocês para remeter, né, e aí depois vocês mesmos vão ler e vocês vão fazer a compreensão de vocês. E aí,
para a gente ir concluindo, no livro Cura-te a Ti Mesmo, que é uma psicografia de João Nunes, na lição Labor, o Espírito Miramês nos diz assim: a cura dos nossos desequilíbrios depende de nós. Deus já fez a sua parte desde o princípio e Jesus nos ensina há bilhões de anos. E nós, o que fizemos até hoje? O que é que nós fizemos? Pensemos nisso e trabalhemos. O cristão, ele deve trabalhar, pois já despertou para a luz. E se o Espiritismo é Jesus voltando, olha o que Miramês está nos dizendo. Se o Espiritismo é Jesus voltando, não pode o Mestre voltar sem intenso serviço em favor da libertação humana. O serviço com Cristo é libertação da alma, é vida, e mais vida nos caminhos, é paz no coração. Essa é a mensagem de Labor, uma parte da mensagem que eu trouxe para vocês, que ele fala, o Espiritismo é Jesus voltando, e a gente não pode perder essa oportunidade de novo. Sobre o império da lei de progresso, o homem ele é impulsionado a ascender planos mais elevados, a rever suas concepções religiosas, entender o significado de sua existência e qual sua destinação espiritual. Com o advento do Cristo Consolador, a humanidade caminha para outra direção, buscando Deus dentro de si, para mais tarde, com o Espiritismo, transformar-se em colaborador de Deus. Vamos ser colaboradores de Deus? Isso é um grande convite. No site da FEB, fala assim, ó, a decisão de transformar-se para melhor é individual. Olha a nossa argila aí. Cada pessoa, os recursos que dispõe, onde e como viva, tem condições de renovar-se espiritualmente, libertando-se do círculo vicioso do erro e acerto, determinado pela lei de causa e efeito. É preciso trabalhar à vontade e empenhar-se no próprio esforço evolutivo. E aí, para nossa reflexão, todos escutam o apelo do mestre e é fácil ouvir e repetir, vinde a mim. É fácil, né, gente? Vinde a mim, vós que estáis cansados, vós que estáis sobrecarregados, vinde a mim, vós que estáis aflitos, vinde a mim, o vinde a mim do Senhor. É fácil ouvir? É fácil. Mas quão difícil é ir a Ele? Quão difícil é ir a Ele? Os laços das convenções imediatistas e materialistas são demasiadamente fortes. O processo de melhoria espiritual é árduo, mas os recursos divinos, eles são inesgotáveis. Por outro lado, nós devemos ter em mente que o crescimento espiritual, ele não acontece apenas pela dor. Olha que notícia boa. Não é só de dor não, gente. Ele acontece pelo amor. Esse crescimento espiritual, ele acontece também pelo amor. Sim, ele acontece pelo amor. Como Pedro nos ensina na primeira epístola, né? Acima de tudo, cultivai com todo ardor, com toda intensidade, o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Para compreendermos integralmente a mensagem de Jesus, nós devemos aprender a decodificá-la. Precisamos de uma chave. Esta chave é a doutrina espírita. Jesus é o mestre, Kardec o professor. Jesus é a porta, Kardec é a chave, como afirma Emmanuel. Assim, termos o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Lembrar que nós somos abençoados pela providência divina, quando efetivamente nos dispomos a conhecer e vivenciar a mensagem cristã. Por fim,
O advento do Espírito de verdade não é apenas uma mensagem espiritual, é um marco histórico e profético da história da humanidade. Ele nos convoca a uma nova era de luz, esclarecimento e fraternidade. É o Cristo que retorna, não mais em corpo, mas em espírito, por meio da mediunidade, da fé raciocinada e da caridade ativa. Aceitemos essas promessas e esse convite. Não deixe esse convite passar. Eu, Cláudia, não posso deixar essa promessa e esse convite passar. Eu tenho que aproveitar, porque ele retorna, ele está conosco. Cabe a nós, espíritas e trabalhadores da última hora, corresponder a esse chamado, que possamos, com humildade e perseverança, amar, instruir-nos e semear o bem, como discípulos fiéis do Mestre, que nunca nos abandonou, que não vai nos abandonar, que Ele está conosco sempre, Ele está comigo, Ele está com você, Ele está conosco sempre. Né? E então, enfim, eu termino esse trabalho de hoje, concluindo, pedindo a Deus que nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que nós não deixemos passar esse convite e aceitemos essa promessa de Jesus para nossas vidas. Eu quero falar para vocês que, para fazer esse estudo, foi feito algumas consultas, algumas pesquisas, além do Evangelho segundo o Espiritismo, da Gênese também, que tem alguns vídeos de Haroldo Dutra, Arthur Valadares, no site da FEB, o artigo espírita.com, né? Algumas imagens aí, essas imagens aí do feixe de luz foi da inteligência artificial, o livro Desvendando o Espiritismo, Cura-te a Ti Mesmo, e tem uma mensagem do livro Mestres de Amor que eu gostaria de passar, mas eu acho que por causa do tempo não dá, mas eu vou compartilhar com vocês depois no WhatsApp, que é uma mensagem muito linda que fala sobre solidão e Jesus, e é uma mensagem muito linda que eu quero compartilhar com vocês depois. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, obrigada, Alberto, pelo convite. Agradeço demais porque essa lição, ela trouxe, preencheu meu coração de alegria. Eu, depois desse estudo, eu sou uma nova Cláudia. Assim eu creio, em nome de Jesus eu creio. Parabéns, Cláudia. Depois dessas palavras, sou uma nova Dirce também, porque eu puxou minhas orelhas em várias mensagens, porque muitas vezes a gente no comodismo, né, a gente fala, para que eu vou ler, se eu já sei, a gente já sempre acha que sabe tudo, mas é muito importante, sabe, a gente colocar Jesus em primeiro lugar, primeiro Deus, né, Jesus. Eu, particularmente, às vezes, os dois, para mim, têm o mesmo significado, Jesus e Deus. Mas é muito importante a gente colocar ele na nossa vida, porque depois que, eu vou falar por mim, que depois que eu coloquei ele, ainda não é 100%, viu, gente? Feliz daquele que tem 100%. E as coisas, assim, pensamentos, né, meus pensamentos, meu dia a dia, melhorou, assim, muito, sabe? E eu agradeço a Deus, sim, por ter... Às vezes eu me pergunto, por que eu não conhecia a doutrina antes, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, tinha muitas perguntas, não tinha respostas, né? Mas eu acredito que tudo tem seu tempo, né? Nem agora eu não Sim. estou preparada para tudo, imagina há tempos atrás, né? Antes, vamos dizer assim, antes da pandemia, porque a pandemia veio como uma parada, né, para a gente refletir, né? E hoje muitas pessoas hoje se refletem, né? E eu vejo assim as mensagens que nós temos hoje, né, de assim online, isso é bem interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa tem preguiça, né, de sair, de ir ao centro, essas coisas assim. Mas eu acredito assim, eu tenho certeza que Jesus está sempre, gente, conosco no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente se sente um pouco perdido, mas não é por ele, é por nós mesmos. E aí é isso, gente. Eu sempre me emociono com Jesus, né? Todo dia nas nossas conversas, eu
sinto aquela energia, eu falo, Senhor, eu gostaria tanto, né, de ter caminhado assim, ao lado, né, porque assim, eu não sei, eu vi aquelas pessoas que caminharam, aqueles apóstolos, eu falo, que bênção, né, mas um dia a gente chega lá. Eu acredito que chegar igual a ele, não, fazer mais do que ele, que às vezes fala, a gente vai fazer mais do que ele, eu não acredito nisso, não. Eu acredito que a gente pode fazer muito bem aos outros e a nós, mas eu acho que com ponderação. E é isso, gente. E se alguém quiser acrescentar. Um dia a gente chega lá, disse. A É, gente está um passos lentos, mas a gente chega lá. se alguém quiser acrescentar ou fazer alguma pergunta, né? A Bom, Cláudia está aí, do universitário, que eu ainda tenho muito que aprender, gente. É cheio de universitário aí, seu Alberto, É, Fidel, tá João cheio de aí, universitário aqui. boa noite, ó. disse. João aí, ó. Cláudia, levante a mão aí. Parabéns pela sua reflexão. Você, na verdade, essa noite foi uma consoladora para nós, né? Consolador é aquele que ensina, é aquele que conduz a gente no conselho, ampara, né? É um verdadeiro consolador. Eu também pesquisei muito sobre isso aí e tem assim um resumo, né? Ele fala o seguinte: a mensagem do Cristo trouxe a consolação, a esperança e fé para boa parte da humanidade. Ela continua sendo um grande consolador para o ser humano deste século e com certeza ainda será por muito tempo. Eu acredito que seja, né? A parte que você falou também, ao dizer, vinde a mim, a todos os que estão consolados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus se colocou como um terapeuta que acolhe o ser humano em suas dores e conflito íntimo. Convidava sobrecarregado e desgostoso da vida, ele convidava os sobrecarregados, os desgostosos da vida, a fim de se abastecerem nas suas energias amorosas. Ninguém que deseje ajudar alguém deve deixar de tomar a postura de acolhimento, isto é, de compreensão das dificuldades do outro, e não de condenação. O Cristo é o terapeuta da humanidade, pois toda a sua mensagem nos dá a prova disso. Então, assim, um pequeno resumo, né? Tinha muitas coisas para falar, mas o tempo não vai dar, né? É Então, muita, é como eu falei, Fidelis, é muito, esse capítulo é de uma grandiosidade, assim, tem se fosse falar aqui, a gente acho que tinha que ser um seminário de 2 dias, né? Então, colocar aí fazer um estudo, para a gente falar frase por frase, para a gente ir estudando, né? Miudinho mesmo, porque ele tem se fosse falar tudo aqui, eu acho que tem que ser uns 2 dias para a gente, ou mais, de estudo, de uma grandeza, de uma riqueza muito grande, esse capítulo. só vou falar aqui a transformação Pelo seu moral que ele fala, né? Ele fala que a transformação moral, o Consolador promove a transformação dos vícios morais, como o orgulho e o egoísmo, em virtude como a humanidade e a caridade, que são a base da doutrina de Jesus. Mais ou menos isso aí, né? O resumo. O Valentim também quer falar. Pode falar, Valentim, tais ordem. Terminei meu resumo. Obrigado, Fidelis. Boa noite a todos. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero só agradecer a Deus por utilizar desse instrumento maravilhoso que essa nossa querida irmã de caminhada, nossa Cláudia, né? Como a todos os presentes, graças a Deus, buscando aqui aprender um pouquinho mais, né? E Deus a escolheu para que nos trouxesse esse facho de luz maravilhoso, como foi bem colocado por ela nesta noite. E a gente fica, assim, extremamente feliz e grato a Deus por essa oportunidade, né? O que nos traz o Consolador, este Consolador
que nos envolve em todo o seu amor, em toda a sua bondade, em toda a sua benevolência, enfim. Esta doutrina maravilhosa que abraça a todos nós e que, a nosso turno, nós precisamos abraçá-la e internalizá-la para viver na prática todo esse conhecimento adquirido. Muita paz e muita luz, minha querida. É maravilhoso estar com cada um de vocês nessas noites de terça-feira. Foi realmente um facho de luz, de informações, e como você bem disse, 2 dias aí de seminário ainda seria pouco para a gente discernir tantas informações maravilhosas. Mas fica aqui o meu sentimento de gratidão a Deus, a você e a todos, pedindo a Deus que nos abençoe cada vez mais, se assim fizermos por merecer. Muita paz e obrigado. Obrigada, meu amigo, obrigada. Gente, mais alguém? Eliana? Eu também gostaria de parabenizar por esta excelente aula edificante, que nos lembrou do Jesus Consolador, que não é aquele um que vem e nos chicoteia, é aquele um que vem para nos dar as mãos, para nos levantar. E é muito gratificante a gente ouvir isso. E, como diz o nosso irmão Valentim, e a gente internalizar esse aprendizado de hoje. E a você, Cláudia, essa mestre, que foi hoje muito abençoada por Deus, gratidão. Gratidão a todos dessa sala. Sou muito feliz por poder participar junto, aprender junto com vocês. Gratidão a todos. Obrigada, minha querida. Você sabe, Eliana, que eu fiz assim nas minhas orações, né? Porque eu fui fazendo pesquisa, muito material, muita coisa. Eu disse, como que eu vou conseguir passar em 1 hora e tudo, e passar? Fui pegando as informações e juntando e tudo, enfim. Mas eu disse, se já atingiu o objetivo, porque a mensagem já me alcançou. Então, para mim já tava valendo, sabe? Porque alcançou a mim. Então, o objetivo primeiro era alcançar a mim, né? Como não fui eu que escolhi o tema, foi o tema que me escolheu. Eu creio nisso. E, mais uma vez, ratificando, sem querer ser repetitiva, mas, assim, meu coração encheu de alegria. Muita alegria. Sintonia perfeita entre o tema e você. E a tua explanação para nós nos trouxe muita alegria, muita paz, muito, como é que o Valentim colocou, um fashion de luz? É isso? Um raio de sol, você hoje. Gratidão. Isso mesmo, Cláudia. Você foi muito feliz na sua explanação, sinceramente. Atingiu sim corações. A mim puxou minhas orelhas, né? Que nem eu falei. E se não tem mais ninguém para falar, eu peço para você, Cláudia, fazer o encerramento da oração da noite. Alguém mais? Então, pronto. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso irmão maior, nosso consolador, nosso protetor. Agradecer a ajuda da espiritualidade amiga, dos espíritos que nos ajudaram na condução desse trabalho de hoje. Agradecer aos mentores da sala de estudos Chico Xavier.
Agradecer, Senhor, por esse momento de aprendizado que alcançou primeiramente ao meu coração, Senhor. Eu te sou grata por tudo que foi dito aqui, porque não foram palavras que vieram de mim, foram palavras, Senhor, que vieram de pessoas que já estão na caminhada. E a gente faz um resumo para passar para os nossos irmãos que aqui estão e outros que em outro momento podem assistir e escutar essa palestra. Vibremos, Senhor, pela paz no mundo, vibremos pelo nosso planeta, vibremos pelo nosso Brasil, vibremos pelos nossos dirigentes de todos os países, vibremos pela paz no mundo. Agradecemos, Senhor, porque Tu és o Consolador prometido. O Espiritismo é o Consolador prometido e Tu é o nosso Espírito de verdade. Assim eu creio. Que não deixemos esse convite passar, que o aceitemos e revivamos sempre que a gente sentir em sofrimento, triste, que a gente recorra a Ti, Jesus, sabendo que Tu não vai nos consolar, mas é necessário nossa atitude, é necessário o nosso esforço, é necessário o nosso trabalho para a gente seguir em frente na nossa jornada evolutiva. Que a gente possa moldar a nossa agila com amor, com a prática da caridade, fazendo o bem, não só deixando de fazer o mal, mas praticando o bem, praticando o amor ao próximo, o respeito também. Nos dá, Senhor, uma noite de sono restaurador, o restante de semana em paz. Alcança, Senhor, os nossos corações para que sejamos pessoas mais conectadas com Teu amor, com Teu evangelho e com a prática do bem. Sê conosco hoje e sempre. Nos abençoa, nos protege e nos guarda na Tua infinita paz, Jesus. Assim seja. Assim será.